Graça e paz, meus irmãos. Vamos então dar início a esse culto. Quero que os irmãos abram a sua Bíblia, Filipenses, o capítulo 4. Vamos ler do verso 1 ao verso 9. Filipenses, capítulo 4, verso 1 ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro e tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e também ouvistes e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Irmãos, esse texto ele vai nos falar, e o título do sermão é A Paz de Cristo que nos acalma. Diante de todo esse contexto que nós temos vivido, meus irmãos, eu quero colocar diante de vocês essa palavra que Paulo trouxe à igreja de Filipenses, onde ele começa dizendo lá no verso 1, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Irmãos, essa coroa que Paulo fala aqui não é, irmãos, a coroa de um rei ou uma coroa de uma noiva, por exemplo, mas é uma coroa daqueles que ganham, do atleta que ganha algum prêmio, que chega em primeiro lugar. Essa coroa que Paulo olhava para aquela igreja e falava assim, esse é o meu prêmio. Será que nós temos algum prêmio, irmão? Será que nós temos divulgado o Evangelho e olhando para as pessoas e falando assim, esse aqui é o meu prêmio, esse aqui é o que eu ganho. Isso aqui no dia que eu chegar diante do Senhor, falar, aqui está as minhas mãos, Senhor. E a igreja de Filipos era essa igreja para Paulo, a coroa de Paulo, o prêmio que Paulo externava. E continua dizendo no verso 1, permaneçam, ele diz aí, minha coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Irmãos, permanecer firme no Senhor é independente das circunstâncias que nós estamos vivendo, independente das questões que nós estamos vivendo, nós devemos permanecer firmes. O que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Filipe é, igreja, permaneça firmes no Senhor, independentemente do que vocês estão passando. Independente das questões internas da igreja ou se são questões externas da igreja, permaneçam firmes no Senhor. E a palavra que eu também trago para você nesta noite, permaneçam firmes no Senhor, independente das circunstâncias que nós temos vivido, independente das circunstâncias que a igreja de Cristo tem vivido, permaneçam firmes no Senhor. Permaneçam firmes em Cristo, meus irmãos. E ele continua dizendo no verso 2, rogo-vos a Evódia e rogo a Sinti, pensem concordemente no Senhor. Interessante aqui que Paulo ele não dá uma ordem para a igreja, não dá uma ordem para essas duas mulheres. Ele não fala assim, parem vocês duas de brigar, para vocês duas de discordarem um com o outro. Não, ele diz assim, rogo-vos. E a palavra rogo dá a ideia de Paulo dizer para elas assim, eu estou pedindo, eu estou implorando para vocês, eu estou pedindo, pensem de forma unânime, pense olhando para a obra de Cristo, pense olhando para o bem-estar da igreja. E está aí mais um conselho que Paulo nos dá como igreja do Senhor, irmãos. Que nós possamos entender isso. Né? Paulo ele não faz uma ordem, não dá uma ordem.
Paulo ele não diz, olha, eu vou dizer para vocês agora, parem com isso. Não, ele diz assim, eu imploro para vocês, eu peço. Posso fazer um pedido para vocês duas? Parem com isso. Parem com essas discussões no meio da igreja. E de certa forma, meus irmãos, essas discussões é que trazem tanto problema na igreja. E Paulo diz para elas, eu peço para vocês, parem com isso. Paulo aqui ele não dá uma ordem, irmãos. Paulo aqui ele pede à igreja. Ele fala assim, olha, eu também peço para os líderes aí, ajudem essas duas. Porque elas são importantíssimas na obra do Senhor. Presta atenção. Cada um de nós temos o nosso valor na obra do Senhor. Cada um de nós temos a nossa importância. Então vamos juntos, unidos, em prol do reino de Deus. E ele continua. Olha só o que ele vai dizer aí no verso 4. Ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Aqui sim há uma ordem. Paulo diz, alegrem-se. Vocês são um povo feliz. E a nossa alegria como cristão, ela não depende, novamente, ela não depende das circunstâncias das quais nós estamos vivendo. Presta atenção, meu irmão, a nossa alegria independe das circunstâncias que têm acontecido lá fora. A nossa alegria independe das circunstâncias que têm acontecido no meio da igreja, no meio do mundo. Porque a nossa alegria vem de Deus. Aleluia. A nossa alegria vem do Senhor. E Paulo continua dizendo, exortando a igreja, dizendo, olha, a nossa alegria não pode depender das circunstâncias. A nossa alegria está em Deus. Ele não diz assim, eu estou feliz. Ele diz assim, nós somos felizes. A carta toda de Filipenses, ele vai dizer algo sobre isso. Alegrai-vos, sempre se alegrem. Por quê, irmãos? Porque o estar feliz é um estado. Hoje eu estou feliz, amanhã eu estou triste. Mas quando eu digo que nós somos felizes, isso independe das circunstâncias. Independe do que nós estamos passando. Somos um povo feliz, que possamos demonstrar essa alegria diante das adversidades que nos acompanham, diante dos problemas que nos chegam até nós. E ele vai continuar dizendo aí no verso 5, né? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Irmãos, a palavra moderação no dicionário, ela quer dizer comportamento ou característica de quem evita excessos, comedimento, ou seja, que demonstra prudência. Em meio a esse tanto de boatos, irmãos, que tem tido aí, em meio a essa crise que nós estamos vivendo no mundo, né? O que Paulo exorta a sua igreja é viva com moderação. Seja um povo moderado. Nós somos um povo moderado, irmãos. O que é ser um povo moderado? É ser um povo temperado, ser um povo prudente, que demonstra prudência. Desespero, irmãos, até por parte de certas pessoas sair algumas apelações, e isso não faz parte do povo de Deus. Nós somos um povo temperado, um povo prudente. Temos um comportamento que evita excessos. Que assim seja na sua vida, meu irmão. Evite excessos. O povo de Deus é um povo temperado. O povo de Deus é um povo prudente. Irmãos, não estou tirando a nossa razão como cristão. Mas estou dizendo que nós temos que, diante das circunstâncias, diante dos problemas, nós temos que aplicar, sim, a misericórdia de Deus. Nós temos que aplicar, sim, o amor de Deus. Podemos estar certos em várias coisas, irmãos. Mas acima de tudo isso, a palavra de Deus nos ensina, tem que estar o amor. E ele vai continuar aí, mesmo no verso 5, dizendo assim, não deixe a Bíblia fechada, irmãos, acompanhe os versículos aí. Ele vai dizer assim, perto está o Senhor, ou seja, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Uma das frases mais emblemáticas que nós podemos entender o que Paulo está dizendo aqui, perto está o Senhor, é nessa palavra perto. A palavra perto no grego significa egos, ou seja, pode ter dois significados, tanto de proximidade quanto de tempo. O que quer dizer isso, meus irmãos? O que Paulo está querendo dizer? Olha, perto está o Senhor está próximo de você, diante das adversidades que nós temos vivido, diante dos problemas que nós temos vivido, Deus está com você, Deus está junto de você, Deus está próximo de você, Ele tem uma ligação com você. E também a questão de tempo. Paulo também poderia estar dizendo, perto está o Senhor Jesus está perto da sua vinda. E também cabe muito bem ao que nós temos vivido agora, né? Perto está o Senhor está perto de voltar, meus irmãos. Eu creio nisso.
Eu creio que a volta do Senhor está muito perto de buscar os seus escolhidos. Amém? Que nós possamos entender isso aí. Perto está o Senhor. Tanto perto de nós, nos ajudando a passar nesse momento de adversidade, nos ajudando a passar nesse momento de dificuldade, quanto perto está o Senhor, a vinda do Senhor está próxima. Aquela vinda da qual Ele vai buscar a sua igreja, a sua noiva, da qual eu e você fazemos parte. E aí, ele continua, meus irmãos, no verso 6 em diante, algo muito importante na nossa vida, que vai dizer assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Irmãos, aqui Paulo nos ensina algo extraordinário. Ele vai dizer assim para a sua igreja: não andem ansiosos, não andeis ansiosos. Irmãos, Paulo dá uma ordem para aquela igreja, para a igreja de Filipos: olha, não andem inquietos, não andem ansiosos. Se você abrir a sua Bíblia na edição revista e corrigida, vai estar a palavra lá, inquieto. Não andeis inquietos. E o que significa a palavra inquieto, irmãos? Significa sem quietude, sem a sensação de tranquilidade, de calma e de paz. É o que realmente nós necessitamos nesses dias, irmãos, que é uma sensação de tranquilidade, de calma e de paz. E na revista e atualizada, da qual nós lemos agora, vai dizer assim: não andeis ansiosos. Ou seja, irmãos, a palavra ansioso é a mesma que Jesus diz lá em Mateus 6,33, onde ele vai dizer: não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Ou seja, irmãos, o que Paulo está dizendo para a igreja de Filipos é: não pensem demais nas circunstâncias, não levem a sua preocupação ao extremo, não sejam demasiadamente preocupados com as coisas. Isso, irmãos, é o que eu quero trazer essa palavra para os irmãos entenderem, que a ansiedade, ela faz parte do cotidiano das pessoas, né? As pessoas se preocupam com certas circunstâncias, e é natural isso do homem, a gente se preocupar com as coisas. Mas o que Paulo está dizendo aqui para a igreja nesse momento é: não andeis ansiosos, ou seja, não pensem demais nessas coisas, nas circunstâncias das quais nós temos vivido. Não se preocupem ao extremo. Então nós não devemos preocupar. Não é isso. Devemos se preocupar sim, mas não devemos nos preocupar ao extremo, fazer com que isso tire o nosso sono, fazer com que isso tire a nossa paz. A Bíblia, irmãos, sempre nos ensina a se preocupar com as coisas diárias, é claro. A Bíblia sempre vai nos ensinar isso. Paulo vai dizer para a igreja de Tessalônica o quê? Olha, se vocês não trabalham, que não comam. Ou seja, se preocupem com o trabalho de vocês, se preocupem em ganhar o seu ganha-pão, ganhar o seu dinheiro. Mas diante dessas coisas, irmãos, o que Paulo vai ensinar também é: sejam temperados, tenham a calma necessária. Não levem as coisas ao extremo. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina, a levar as coisas sempre aos extremos. Temos que ser um povo moderado, meus irmãos. Tem que partir da igreja, ser um povo moderado, ser um povo calmo, ter condições de ajudar as pessoas. Não, irmãos, levar as pessoas ao caos, levar as pessoas às coisas que vai fazer com que elas se encham de preocupação. Não é isso, né? Moody diz lá em seu comentário sobre Filipenses, ele diz assim: ter cuidado é uma virtude, mas fomentar, ou seja, impulsionar esse cuidado é pecado. Irmãos, o que Moody está querendo dizer é o seguinte: olha, ter cuidado, todo mundo tem que ter cuidado, né? Temos que nos preocupar, sim, mas fazer com que isso se eleve ao extremo, isso já se torna pecado, porque nós vamos agir, irmãos, conforme as nossas circunstâncias ali naquele momento. Então, irmãos, temos que evitar isso a todo custo. E o que o apóstolo diz que devemos fazer quando nós andamos ansiosos? Ele não diz simplesmente parem de se preocupar. Ele não diz isso. Irmão, seria muito fácil eu chegar em vocês e falar assim: parem de se preocupar com o coronavírus, um exemplo. Parem de se preocupar com o salário de vocês. Parem de se preocupar com o que vocês vão comer amanhã. Seria muito fácil eu falar isso para vocês. Mas o que Paulo está querendo dizer não é isso. Ele não está dizendo assim, para falar simplesmente pare de se preocupar. Ele está dizendo: olha, existe alguns passos que nós temos que tomar
para que nós não venhamos andar ansiosos. E ele cita aqui pelo menos 2 passos. E começando aí no verso 7, né? Ele vai dizer assim, a paz de Deus... Desculpa, no verso 6, né, quando ele diz não andeis ansiosos, ele vai dizer assim, que as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, ou seja, que em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições e as vossas súplicas. O que Paulo está dizendo aqui para nós, existe um caminho, existe uma solução. Existe algo para que nós não venhamos andar ansiosos, inquietos, da forma que tenho visto aí várias pessoas, na verdade a maioria das pessoas andando, se preocupado ao extremo. Paulo vai nos ensinar aqui no verso 6 e 7 algo extraordinário para a vida da igreja. Ele vai dizer, olha, antes que essa ansiedade ela vai sarar de que forma? Antes, sejam conhecidas diante de Deus o quê? As suas petições pela oração, vamos lá, oração, súplica e ações de graça. Ou seja, meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, tem uma solução. Para essa ansiedade que o mundo está vivendo, existe uma solução. E a primeira solução é, orem, supliquem, agradeçam a Deus. Olha só, oração, súplica e ação de graça. De acordo com Martin Lloyd Jones, ele diz assim, que a oração tem a ver com adoração e louvor. Ou seja, meus irmãos, não vamos chegar direto a Deus e pedir, né? Não é se você fala assim, eu vou orar a Deus e chega, Senhor me dá, Senhor resolve esse problema, Senhor resolve essas circunstâncias. Não é isso que Deus nos ensina. De acordo com Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte, olha, o que Paulo quer dizer é que nessa oração tem a ver com, primeiramente, você adorar a Deus, você reconhecer quem Deus é, pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. E assim, meus irmãos, o que nós aprendemos? Não temos que começar um diálogo com Deus assim, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda nessa circunstância, Senhor, resolve essa situação. Não. Adore ao Senhor, glorifique o nome do Todo-Poderoso, exalte ao Senhor em primeiro lugar, ore ao Senhor, adorando ao Senhor. E aí depois sim, depois que você ter esse primeiro momento com Deus, essa primeira intimidade com Deus, ali se quebrantar diante do Senhor, elevar os seus pensamentos a Deus, aí sim, aí você vai vir com o segundo passo aqui, que é a petição. Que é a petição. Primeiro a adoração, irmãos. Depois a petição, ou seja, a súplica, né? Ou seja, irmãos, apresentar a Deus, sim, agora sim, depois de adorar o Senhor, depois de louvar o Senhor, depois de engrandecer o seu nome, apresentar a Ele os nossos pedidos particulares, aquilo que tem afligido o nosso coração, aquilo que tem tirado o nosso sono. Aí sim nós apresentamos a Deus esses pedidos. Ou seja, irmãos, primeiro adoração, primeiro louvor, primeiro glorificação do Todo-Poderoso. E depois realmente passar para Deus, abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração para Deus diante dessas circunstâncias que nós temos vivido. Você já orou a Deus? Você já pediu para Deus mover sobre essas circunstâncias que nós temos passado? Primeiro você adorou a Deus ou primeiro você pediu? Lembre-se, adore ao Senhor sempre em primeiro lugar. Amém? E por último, Paulo vai dizer sobre agradecimento. Ele chega assim e fala assim, orem ao Senhor, supliquem ao Senhor. E terceiro, agradeçam ao Senhor. Termine sempre, meus irmãos, esse diálogo com Deus com agradecimento. Agradeça a Deus pelo que Ele fez já na sua vida, pelos livramentos que Ele já te deu. E também agradeça a Ele pelo que Ele vai fazer, não só na sua vida, mas na vida da nossa nação, na vida do nosso mundo, na vida de cada um de nós. Agradeça a Deus, confie nele, em nome de Jesus. Segundo, primeiro, ele dá essa orientação de oração, súplica e ações de graça. Segundo, a segunda orientação, ele está aí no verso 7,
onde ele diz assim: a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, esse segundo ponto, essa segunda orientação que Paulo vai nos dar, fala sobre a paz de Deus. E o que é a paz de Deus, meus irmãos? O que é a paz de Deus? A paz de Deus é um sentimento, é uma sensação de tranquilidade que Deus dá no nosso coração. É muito importante a gente fazer essa distinção do que é a paz de Deus e o que é a paz com Deus. A gente às vezes pode misturar as coisas, né? Achar que a paz com Deus é algo e a paz de Deus é a mesma coisa. Não é. Irmãos, paz de Deus é esse sentimento de tranquilidade que nós temos diante das adversidades, onde nós estamos passando por um problema enorme, onde nós estamos passando por umas circunstâncias graves, e ali mesmo Deus nos dá o refrigério, Deus nos dá a calma necessária. Isso é a paz de Deus. Colossenses 3,15 vai dizer: a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Ou seja, o que ele está dizendo? Que essa sensação de tranquilidade para a qual também foste chamados em um só corpo, domine o seu coração. Que no seu coração haja essa sensação de tranquilidade vindo de Deus, né? Romanos 7,1 vai dizer: a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça, e tem essa sensação de tranquilidade por parte de Deus Pai e por parte de nosso Senhor Jesus Cristo. João 16,33 vai dizer: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Sensação de tranquilidade, mais uma vez. Essa paz, esse sentimento, esse algo que nos acalma, né? Essa é a paz de Deus. E qual que é a paz com Deus, irmãos? Paz com Deus não é um sentimento. Paz com Deus é um estado. Romanos 5,1 vai dizer o quê? Justificado, pois, mediante a fé, temos o quê? Temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, antes de sermos convertidos, estávamos em guerra com Deus. É como, meus irmãos, antes nós estávamos separados de Deus pelos nossos delitos e pecados, e nós vemos Deus como nosso inimigo. Estamos ali separados de Deus, né? Nós estamos em guerra com Deus. E aí, quando nós nos unimos a Deus através de Jesus Cristo, ali sim nós temos paz com Deus. E essa paz que excede todo o entendimento, é o que fala o restante do versículo, é o que vai nos trazer essa segunda orientação de Paulo, que é guardar a nossa mente, né? Então, queridos irmãos, ter paz com Deus é se converter a Ele, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Está um recado para você ainda que não tem uma vida e já não entregou a sua vida para Cristo. Não adiantaria nada, meus irmãos, eu vim aqui falar de ansiedade, falar dessas coisas todas, sem que nós possamos entender que Jesus Cristo, Ele é o único caminho. Foi Ele que nos trouxe a salvação. Ele que nos reconciliou com o Pai. Ele que nos fez a entender que nós temos condições de ter paz com Deus. Só foi através de Jesus Cristo. Aquele que não teve pecado, se fez pecado por nós. Aquele que nos mostrou o caminho da salvação, o caminho da vida eterna, Jesus Cristo. Só Ele pode mudar a sua vida. Só Ele pode transformar a sua vida. Só Ele pode dar condições de você ter a vida eterna. Jesus é o único que nos reconcilia com Deus. Não perca a oportunidade, irmãos. Não perca a oportunidade. Deixe Jesus entrar no seu coração. Deixe Jesus transformar a sua vida. Sabe aquela angústia, aquela dor, aquela tristeza? Pode ser transformada através da paz de Deus, a paz com Deus na sua vida, em nome de Jesus. E continuando, já partindo para a parte final do nosso sermão, ele vai dizer assim, verso 7: e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, quando a gente lê essa frase, que excede todo entendimento, a gente entende que há uma incapacidade do homem em esquadrinhar e entender a paz de Deus, né? O que seria esse excede todo entendimento, né? Provavelmente significa que a paz de Deus ultrapassa todos os nossos cuidados
o nosso planejamento, a nossa percepção de paz. Nós não entendemos algo que excede todo entendimento. É isso que a palavra de Deus nos diz. Ou seja, nós não temos ideia sobre o que pode ser essa paz com Deus, né? Ela excede todo entendimento. E Paulo vai dizer assim, olha, isso aí não pode vir de homens. É isso que Paulo quer dizer. Essa paz não pode vir de homens. Essa paz só pode vir de Deus. Somente de Deus. E é essa paz, meus irmãos, que eu espero que alcance a sua vida. Essa paz que eu espero que alcance o seu coração, que alcance a vida da sua família. A paz de Deus, né? E ele vai dizer que Deus guardará o restante, né? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui, irmãos? O que significa a palavra guardar? Guardar, no grego, essa palavra guardar aqui, ela vai significar proteger através de uma guarda militar, seja para evitar invasão inimiga ou para impedir a fuga dos habitantes de uma cidade sitiada. Ou seja, tem algo a ver com algo militar, né? Aquela situação de proteção. Ou seja, quando Paulo diz assim, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, o que ele está querendo dizer, meus irmãos? Ou seja, a paz de Deus manterá a ansiedade e a perturbação fora da sua mente. Ele vai guardar, ele vai proteger ali a sua mente, para que essa ansiedade, essa preocupação não atinja o seu coração, não atinja a sua mente. É isso que Deus faz quando Ele diz que a paz de Deus vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Louvado seja o Senhor por isso, né? O que a gente tem que fazer, irmãos, é entender que Deus é quem nos protege. Deus é quem nos guarda. Deus é quem nos cerca dessas preocupações. Quando nós entregamos a Ele toda a nossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Então, meus irmãos, como? Aí você poderia perguntar, mas pastor, como eu vou ocupar a minha mente? Como é que eu vou então encher a minha mente do que Paulo está dizendo aí? Ele vai falar aí no verso 8. Acompanhe aí na sua Bíblia, ele vai dizer assim: irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso coração. Amém? Paulo nos diz o seguinte, irmãos, que através de a gente ocupar a nossa mente com todas essas coisas que eu acabei de ler, através disso, nós conseguiremos reagir diante das circunstâncias que tem nos assolado. Uma pergunta para você: o que você tem enchido a sua mente? De que você tem enchido? Isso é muito preocupante, meus irmãos, nos dias de hoje, principalmente em quarentena, né? A gente fica aqui em casa, né? Sem saber, o que eu vou fazer? O que você tem enchido a sua mente? Será que você tem enchido a sua mente tudo que é verdadeiro? Tudo que é respeitável? Tudo que é justo? Tudo que é puro? Tudo que é amável? Tudo que é de boa fama? É isso que você tem enchido o seu pensamento, enchido a sua mente? Então, meus irmãos, não queira que Deus guarde ali, te proteja da ansiedade, da preocupação, se você não tem enchido a sua mente do próprio Deus, das próprias coisas que são boas para a sua mente, né? Porque, meus irmãos, o que vai acontecer? Se você encher a sua mente, por exemplo, de coisas ruins, né? Temos aí, se você abrir o seu celular, você vai ver várias notícias falando do novo coronavírus. E aí, se você começar a se encher de muito daquilo ali, o que vai acontecer, meus irmãos? Você vai ter uma ansiedade, uma preocupação a respeito desse assunto, porque você vai estar enchendo a sua mente disso. Ah, pastor, então não precisa se preocupar, precisa se preocupar. Mas se você se encher só disso, o que vai acontecer? Você vai ter uma reação da sua mente. O seu corpo vai responder de acordo com o que você enche o seu coração, né? O texto vai dizer, olha, Deus vai guardar o quê? O seu coração e a sua mente, né? Mas para que isso aconteça, meus irmãos, se encha dele. Busque as coisas que vêm do alto. Se encha das coisas que vêm do alto. É bom ler as notícias? Sim, mas não fique só nisso, meus irmãos. Leia a Bíblia, escute cânticos, cante, adore ao Senhor. Não fique se enchendo só disso. Isso aí é muito ruim para o ser humano, né? Lembro certa vez que... Interessante, irmãos, quando a gente se enche das coisas, né?
Porque se a gente se encher só de mentiras, a tendência é a gente ser um mentiroso. Se a tendência nossa é só se encher de coisas que nos traz medo, a gente vai ter o quê? Medo. Se a gente se encher só das coisas que nos traz ira, a gente vai ter ira, né? Lembro certa vez minha esposa contando uma história, quando ela era criança, e aí ela assistindo um filme de luta lá, e assistiu um filme de luta, e terminando aquele filme, ela saiu, né? Saiu na rua, foi procurar alguém para brigar, né? E ela dizendo que ali naquele momento que ela estava, chegou na menina lá e procurando briga, e a menina, não quero brigar não, e de repente elas começaram a brigar. O que aconteceu? Qual foi o final da história? A minha esposa foi embora para casa dela chorando, porque tinha apanhado, né? Se encheu daquilo, achou que poderia bater em todo mundo, a mente estava cheia daquilo. Outra hora meu filho, Jonathan, ele pediu para ele apagar a luz, de repente ele falou, não papai, vai ficar escuro, eu fico com medo. Eu pensei, e eu perguntei para ele, mas quem te falou isso, meu filho? Lembrando as palavras de Deus para Adão, né? Quem te falou que você estava nu, né? Eu falei para ele, quem te falou que você tem medo, meu filho? E ele, não papai, eu estou com medo. E aí depois, vendo os vídeos que ele estava vendo ali no YouTube, eu vi que tinha vários vídeos ali que realmente causavam medo a ele. Ou seja, ele estava se enchendo daquilo, né? E a partir daquele momento, fizemos um acordo com ele, dissemos, olha, agora você vai assistir coisas de Deus, né? E aí quando ele está assistindo alguma coisa errada, a gente fala, Jonathan, isso é de Deus? Ele, não papai, peraí, eu vou... E ele mesmo já muda, né? Ele mesmo já tem essa noção. De o que nós estamos nos enchendo? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer a todo momento da nossa vida. Se encha de Cristo. Esse é o que Paulo vai nos ensinar. Se encha de Deus. E ele termina dizendo, verso 9, o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz seja convosco. Que o Deus da paz seja com cada um de nós. Amém? Eu sei, meus irmãos, que nós temos que praticar, sim. Paulo nos instruiu a isso. Pratiquem. Pratiquem a palavra, pratiquem o que você tem se enchido, né? Orem mais, se dediquem mais à obra do Senhor. E eu queria dizer para cada um de vocês, meus irmãos, nessa noite, sei que temos passado por dias difíceis aí com essa pandemia, mas seja o que for que está querendo desanimá-lo, seja o que for que tem trazido tristeza, angústia ao seu coração, e fazendo com que você se torne vítima da ansiedade, perturbando e prejudicando a sua vida e o seu testemunho como cristão. Peço que leve o seu conhecimento, o conhecimento de Deus ao seu coração. Confie que Deus pode guardar, e Deus guarda o nosso coração, meu irmão. Deus guarda a nossa mente. Deus vai fazer uma patrulha, não vai deixar nada entrar no seu coração que não seja da vontade dele. Salmo 4:8, eu quero terminar com esse versículo, diz assim, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Que Cristo nos guarde e proteja nesse momento tão difícil.